Pessoal, tudo bem? Agora, nesse momento, eu quero comentar com vocês uma coisa que é muito importante e parece que todo ano, todo tempo a gente volta a bater nessa tecla e a gente nunca chega basicamente a resolver esses problemas. A gente sempre vê nos jornais, sempre vê nas televisões, os programas, problemas envolvendo a segurança de pacientes que estão sob a responsabilidade dos hospitais, né? E como é que a gente pode trabalhar para que isso aconteça? Seguindo metas internacionais de segurança já foram estabelecidas, né? E elas estão sendo, digamos assim, negligenciadas na maioria das instituições de saúde. E por que isso ocorre? Não sei, mas eu sei de uma coisa básica. Metas são questões a serem alcançadas através de atitude. Então, eu vejo que a atitude, por parte de alguns, deve ser alcançada. Olá, tudo bem? Eu sou Heraldo Maia, professor Heraldo Maia do canal Enfermagem no Ponto. E que bom que você está aqui. Vamos conversar, dando continuidade aos nossos assuntos relacionados à segurança do paciente. Hoje eu quero conversar com vocês acerca de estabelecimento de metas para garantir a segurança do paciente. Nós vamos falar basicamente de 7 metas que são importantes para garantir a segurança do paciente. Por isso, aproveite e se inscreva aí, acione a inscrição no canal, acione o sininho para você ser comunicado de qualquer novidade, ok? Deixe seu comentário, deixe seu like, sua crítica, não importa. Vamos interagir e fazer com que, através desse canal, a gente também possa crescer bastante profissionalmente. Bom, falar de segurança do paciente é falar sobre questões que precisam ser resolvidas em curtas e objetivas ações dentro da enfermagem. Na verdade, não depende só da enfermagem, mas todos que trabalham com a saúde do paciente podem e devem atentar para alguns fatos importantes. Tá? Quais são esses fatos? Primeiro, vamos lá. Um dos problemas mais recorrentes em qualquer instituição de saúde, qualquer lugar, é a identificação dos pacientes. Já percebeu como é interessante quando você entrega o seu cartão dentro de uma loja, dentro de um supermercado, e a pessoa olha o seu nome no cartão e o chama pelo nome? Você já percebeu que você se sente valorizado? Isso é uma coisa importante. Só que dentro da instituição de saúde, além da valorização, tem um aspecto da segurança, que é muito importante. Então, identificar o paciente corretamente pode fazer com que minimizem as falhas em erros gravíssimos, como troca de medicações, troca de pacientes que são levados para fazer exames em lugar de outros, né? Troca de conferência de materiais, né? Sangue, hemoderivados, né? Coletas de amostras e, entre outras coisas, até resultados de exames. Imagine que foi dado o resultado de um exame a um paciente que era homônimo a outro. Uma pessoa acabou não conferindo, né, regularmente, adequadamente quais seriam todos os passos da segurança e não deu o nome completo do paciente. Um funcionário uma vez me perguntou: como é que você evitaria isso, professor Heraldo, dentro de um hospital? Bom, primeiro, nós temos que usar vários fatores de identificação: o nome completo do paciente, sem abreviaturas, né? O número do prontuário, pode ser, mas o nome da mãe desse indivíduo que se encontra ali, internado, né? É importante para fazer com que haja uma identificação adequada e a gente consiga atender essa meta. Outra questão importante que eu devo pensar em termos de meta para serem alcançados, aí quando eu falei já na comunicação, né, comunicar corretamente, comunicar-se corretamente com o paciente, mas é comunicar-se corretamente com todos os elementos que estão envolvidos na cadeia de assistência desse paciente. Tá? Erros na comunicação entre profissionais de qualquer lugar já é terrível, né? Pode trazer graves prejuízos. Vou dar um exemplo simples de erro de comunicação. A pessoa que marcava o preço nos alimentos marcou um preço muito barato num produto que era muito caro. Há uma regra que diz que, se houve esse erro, a pessoa, o consumidor,
não pode ser penalizado agora por uma troca na hora de pagar. Ele vai pagar por um vinho que custava, sei lá, R$ 200 e vai pagar R$ 20. É um ônus que o indivíduo tem. Só que na área de saúde não se trata só de um produto, trata-se de uma vida, trata-se da continuidade da assistência, trata-se de uma notícia telefônica, verbal, ou uma notícia por telegrama, uma notícia escrita, que pode mexer com a vida daquele indivíduo e a estabilidade emocional, né, daquele indivíduo, daquela família. Imagine, gente, erros de comunicação podem ocorrer. Quem já não ouviu falar de problemas de identidade, de identificar o que um médico escreveu numa receita, né? Hoje em dia, para evitar essa pouca efetividade na comunicação, as receitas, os receituários e as prescrições devem ser feitas por método informatizado, ok? Resultados de exames, principalmente pacientes críticos, não podem ser dados assim por telefone. Ah, o paciente faleceu na sua unidade. Eu não posso ligar para casa, a senhora é esposa do seu fulano de tal? Ah, tá. Ele faleceu, tá? Então, existe toda uma efetividade de comunicação. Por mais que alguma pessoa reclame, às vezes eu preciso ligar para a residência de alguém e dizer, a senhora fulana é esposa do paciente tal, responsável pela internação dele. Olha, o caso dele agravou muito. Precisaríamos que vocês viessem ao hospital. Muitas pessoas até já desconfiam de que alguma coisa não está correndo bem e pode redundar na morte do paciente. Mas até essa qualidade e efetividade na hora de propagar uma informação é muito importante. A passagem de plantão. Ah, o paciente do quarto 13. Não, não existe paciente do quarto 13. Ah, Dona Maria Esculápio de Souza, que está no quarto 13, né? Está na enfermaria 13, leito 3. É diferenciar, né? É chamar a atenção. Paciente muito grave, a efetividade da comunicação tem que ser melhor ainda. De preferência que ela ocorra ao lado do leito do paciente, mostrando as coisas ali. Não preciso discutir clinicamente o quadro do paciente, mas mostrar o paciente e as condições em que você está passando e que o outro profissional está recebendo, ok? Bom, uma outra meta que a gente não pode esquecer de comentar e que deve ser seguida é melhorar principalmente a segurança na hora de, gente, administrar medicações que são de alta vigilância. Medicações de alta vigilância, nunca ouviu falar disso, Heraldo? Medicação é medicação? Não. Existem medicamentos que precisam de um controle de infusão tão rígido. É o caso de medicações que precisam entrar em bombas infusoras contínuas, bombas de seringa, né? Então, vamos pensar em quimioterápicos, medicações que podem alterar cardiovascular, né? A questão dos vasos, vasopressores ou vasodilatadores, medicações que podem sedar um paciente, medicações que podem levar a uma queda do nível de consciência desse paciente. Para vocês terem ideia, medicações como eletrólitos são tão importantes e precisam ter tanto critério na hora de serem infundidas, né? Lidas e preparadas e infundidas. Tá? Cloreto de potássio, a pessoa pode não acreditar, mas é uma medicação de alto risco. Já vi pessoas que, pelo fato da ampola de água destilada ser parecida com a de cloreto de potássio, quase provocarem a morte de um outro devido à questão do cloreto de potássio ser uma medicação de alta vigilância. Sulfato de magnésio pode causar arritmias cardíacas no paciente, pode causar transtornos, né, sanguíneos nesses pacientes. Cloreto de sódio mais concentrado do que 0,9%. Insulina. Ah, mas como assim? Ah, era para fazer uma insulina regular e fizeram a NPH, ou era para fazer a NPH e fizeram a regular? Era para ser dado 4 unidades e a pessoa acabou administrando 40 unidades. Olha aí o prejuízo, né, que a gente pode causar. Um erro num troco no supermercado pode insatisfazer, mas não vai levar à morte a ninguém, mesmo que o cara queira tirar uma arma e dar um tiro no caixa que deu
o troco errado. Mas, fora isso, é importante que haja a real preocupação com essa segurança. Identificar adequadamente o rótulo, a seringa, a medicação que está entrando. Ah, Heraldo, eu tenho um carro de parada lá e parece tudo igual, inclusive as indústrias farmacêuticas têm uma ampola parecida com a da outra. Olha aí, olha a importância da vigilância sanitária, né, do Ministério da Saúde, fiscalizando essas diferenciações. De preferência, medicamentos que tenham, por exemplo, o nome dobutamina, né, eu possa colocar os nomes que são diferentes em caixa alta, tipo dobuta, tudo em letra em caixa alta, e fazendo contrapolação a outra medicação que tem um nome parecido, dopamina, né, atropina, adrenalina, olha aí, norepinefrina, né, clorpromazina, e por aí vai. Vários tipos de cuidados que a gente tem que ter com essas medicações de alta vigilância, tanto no guardar, como também no preparo e infusão. Medicamentos que precisam entrar sob infusão controlada em bomba infusora. Medicamentos precisam ser guardados e bem guardados, como é o caso de psicotrópicos, analgésicos, opiáceos, caixa fechada, chave no bolso do enfermeiro. Tá? Vai retirar o que foi, porque foi, para onde foi, checar se a medicação foi dada, isso é super importante. Uma outra meta que a gente não pode deixar de assegurar para a qualidade e segurança do paciente é a cirurgia segura. Quem já não ouviu falar de pessoas que foram fazer uma cirurgia que nem deveriam ter feito, tirou um órgão ou uma estrutura que não deveria ter feito? Né? Já houve o caso ridículo de chegar no centro cirúrgico um homem, né, com a papeleta de uma paciente que ia fazer uma cesariana. Parece jocoso, mas isso ocorre, principalmente porque não está sendo perseguido um protocolo de segurança aí nesse caso. Assegurar que o local da cirurgia, onde esse paciente vai sofrer intervenção, é o correto, ou seja, o cirurgião sabe, falou com esse paciente, já disse o que vai ser feito. O cirurgião ou a equipe só não vai falar com o paciente inconsciente ou fora de possibilidades de interagir, como é o caso de pacientes inabilitados por demenciamento ou vítimas de coma, ou pacientes pediátricos que ainda não têm inteligibilidade para interagir com as informações. Então, o processo da segurança do paciente começa desde a sua internação. O que o senhor veio fazer aqui, quando é uma internação eletiva, né? O paciente se internou, ele disse, eu vou fazer uma cirurgia de próstata, vou fazer uma cirurgia de mama, vou fazer uma cirurgia de amigdalectomia, vou fazer uma cirurgia do colo do fêmur. Importante ele saber, ver quem ele vai receber a visita do cirurgião. O cirurgião muitas vezes demarca o local e a área da cirurgia, né? Determina qual é o membro da cirurgia, né? Conversa sobre isso. Eu trabalhei num hospital de alta performance, um hospital de muito gabarito, e esse hospital, para as cirurgias eletivas, e mesmo cirurgias cardíacas que tinham sido, por exemplo, programadas com um certo tempo, os pacientes podiam visitar a instituição e ver como era o pós-operatório imediato ou o pré-operatório, a unidade onde eles ficariam ao se internar, a unidade onde eles ficariam para se recuperar e, posteriormente, a unidade, né, onde eles iriam ambulatorialmente fazer as suas consultas. Então, essas rotinas de interface previam, inclusive, não só a presença do médico cirurgião, e ele conhecia o médico cirurgião, ele conhecia boa parte da equipe, como também o anestesista. A visita do anestesista é importante e ela pode ajudar a garantir a segurança desse paciente que vai ser submetido a uma cirurgia. Uma meta que também devemos perseguir dentro das nossas instituições de saúde é reduzir o risco de infecção associado à assistência. Como assim, professor? Então, vamos falar. Eu tenho lá um catéter que eu preciso colocar no vaso sanguíneo desse paciente, um vaso periférico, e esse paciente vai receber uma infusão de soro. Ora, claro
eu preciso fazer uma boa desinfecção da pele desse indivíduo para inserir um catéter. Vou fazer um procedimento de uma passagem de um catéter que vai do nariz até o estômago. Mesma coisa, técnica de asséptica. Heraldo, preciso passar um catéter vesical nesse paciente. Esse paciente não está urinando e adequadamente, está com uma semiobstrução. Mesma coisa, a técnica tem que ser bem executada. Então, reduzir o risco de infecções durante o tratamento implica desde uma simples lavagem das mãos, desinfecção de um equipamento que eu vou usar entre um paciente e outro, locais onde esse paciente pode vir a ser colocado, né? Por exemplo, for lá fazer a mesa da tomografia depois que o paciente saiu, ele tinha uma lesão que podia contaminar o outro, fazer a desinfecção dessa superfície com os produtos protocolados pelo hospital, nem que fosse álcool a 70% entre um e outro, e trocar o lençol, um lençol que poderia ser descartável, um lençol de papel descartável, entre um paciente e outro. A desinfecção de fomites e de alguns equipamentos hospitalares é também importante. Eu, como enfermeiro ou como médico, não posso pegar o mesmo estetoscópio que eu coloquei no tórax de um paciente e passar para um outro sem fazer uma prévia desinfecção desse equipamento, desse material. Então, tudo que pode causar infecção nesses pacientes relacionados à minha higiene, à prevenção, à antisepsia, né? O paciente tem isolamento ou precaução respiratória, usar a máscara determinada, seja para gotícula, a cirúrgica, seja a de N95, que vai prevenir uma infecção por patógenos menores do que 5 micra. Vejam, senhores, né? Usar avental, luva, gorro, máscara, né? E ver todas as rotinas de desinfecção que são preconizadas pela Comissão Interna de Controle de Infecção Hospitalar, a CCIH. Reduzir lesões a esses pacientes decorrentes de quedas. Quantas pessoas, mesmo rígidas, podem sofrer quedas? Piso molhado, obstáculos no caminho desse indivíduo. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado com o entorno da unidade de internação de um paciente. Então, muitas vezes, uma escada de degraus que pode ser usada para subir e descer na cama, ela pode ficar mal posicionada e causar a tropeção e a queda de um paciente. Então, essa escada ela tem que ser colocada abaixo do leito sempre que possível. Prevenções simples de quedas. Macas, os rodízios com freio acionado. Camas que tem um rodízio com freio acionado. Né? Crianças e idosos que têm o risco de queda são os que mais se acidentam. O leito, quanto mais baixo e próximo ao nível do solo, menores seriam as complicações de uma queda, né, da altura desse leito. Outra condição importante que a gente tem que prevenir é a associação de medicações que podem levar à sedação ou redução do nível de consciência desse paciente, então analgesias, né, e algumas medicações anestesias. Tudo isso é possível de ser evitado quando a gente se previne. Então, o paciente que está recebendo anestesia ou analgesia, ele precisa ter as grades levantadas. É um paciente que está sendo transportado em maca, grades levantadas. Outro risco que pouca gente muitas vezes sabe é que o acompanhante pode e deve interagir ali, né, trazendo informações importantes. Esse paciente usa uma medicação e, infelizmente, essa medicação mexe com o nível de consciência, o grau de atenção desse paciente, ele pode cair. Esse paciente é portador de uma dificuldade, né, no caso de visão, e eu preciso manter o leito, o quarto, certas áreas bem, pelo menos iluminadas o suficiente para que não haja risco de queda com esse paciente, ok? Bom, finalmente a gente pode falar e deve falar sobre um risco que pouca gente comenta, mas que é um dos mais comuns dentro das instituições hospitalares, que são as lesões por
pressão positiva. As lesões por pressão positiva, elas vão ocorrer quando o paciente é incapacitado de poder mobilizar-se sozinho no leito, seja porque ele está em coma, seja porque ele é muito novo ou é muito idoso e está muito enfraquecido, ou esse paciente está sob analgesia ou anestesia, ou ele está usando algum tipo de imobilização que favorece a essa baixa capacidade de se mobilizar no leito, evitando a manutenção da pressão em áreas do corpo que podem levar ao estabelecimento de lesões. Né? O uso de medicações como analgesias também pode causar isso, pode fazer com que esse paciente fique mais dependente da enfermagem para fazer a alternância do decúbito no leito, evitando áreas de compressão por mais de 2 horas. Né? Então, uma das metas que a gente tem com relação a isso é fazer um relógio e, dentro desse relógio, estabelecer que a cada 2 horas, ou a equipe ou o próprio familiar, bem treinado, possam garantir a troca de posição, a troca de decúbito, evitando aí a compressão maior. Bem, gente, só para vocês terem uma ideia, essa questão de segurança, ela passa pela equipe. O enfermeiro é um dos elementos que está ali 24 horas ao lado do paciente, por isso ele tem uma responsabilidade muito grande, muito ampla nisso. Mas o fisioterapeuta também, o camarada acabou de fazer algum procedimento no paciente, ele pode ajudar na mudança de decúbito, seguindo lá um relógiozinho que você coloca acima do leito daquele paciente, ele olha, mas a equipe precisa estar bem treinada, né? A equipe precisa estar bem concatenada para que essa precaução não dependa só de um elemento da equipe. Tá? O próprio acompanhante que estiver participando ali durante o período de internação pode e deve ser treinado, porque muitas vezes esse paciente vai voltar para o lar e muitas vezes ele não vai ter a companhia de um profissional de saúde. Então, o cuidador, quem cuida, seja ele uma pessoa contratada ou seja ele uma pessoa da família, também precisa ser capacitado para manter uma segurança e qualidade, né, ao manipular com esse paciente. Se a gente conseguir garantir isso, com certeza todos nós vamos poder ter um tempo de internação menor, complicações menores. Eu não me esqueço nunca que eu recebi um paciente que já estava há 3 anos em atendimento domiciliar. Eventualmente ele ia lá para o hospital, mas nunca chegava lá por problemas dermatológicos. Tá? Outras questões que poderiam e vieram como complicações. E esses pacientes, eu elogiava muito quem cuidava. Uma filha cuidava de uma mãe que teve AVC e ficou com sequelas graves. Ela nunca desenvolveu uma úlcera de pressão. Passou uma semana na UTI de um hospital onde eu estava trabalhando. Foi suficiente para que ela abrisse uma ferida e essa ferida complicasse e ela viesse a morrer de septicemia por essas complicações. Quando profissional, nunca me esqueço que eu era bem conceituado e os médicos gostavam de deixar pacientes na nossa clínica, porque uma das qualidades que essas metas, ao serem seguidas, alcança é um menor tempo de internação, menores riscos de complicação, satisfação de todos em si, do cliente, do familiar, da equipe que colocou ali o seu paciente, e não teve complicações. Eu não posso piorar o quadro de alguém clinicamente. Eu devo intervir para que a sua internação seja o menor tempo possível, a mais agradável possível, e esse paciente seja retornado à sociedade para produzir, ou mesmo que ele não produza, fique acamado, que não tenha complicações que possam vir a ser preveníveis através das minhas ações como enfermeiro. Se você gostou, deixe o seu like. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe um comentário, critique, não tem importância. Estamos aqui para isso. Eu sou o professor Heraldo Maia, enfermagem no ponto. Fique à vontade, volte mais vezes. Um abraço, fique com Deus.